Eu vou pedir para aqueles que querem abrir a sua Bíblia, mas será projetado aqui, abrir em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, de 1 a 13. Mas antes de fazer a leitura, eu quero fazer a introdução desta palavra. 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 13. Então você que achou aí, não precisa, deixa abertinho aí, mas não precisa ficar lendo ainda não. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós vamos meditar na Tua palavra agora, refletir. E é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos guia, nos dirige. E nós oramos por cada um que está aqui, oramos por aqueles que não vieram. E oramos também pelo pastor Evandro, Renata, Hugo, Vitória, que estão indo para uma outra igreja, uma outra comunidade. Guarda-os livres de todo mal e usa-os com poder e graça, levantando a cada dia mais e mais e confirmando mais e mais o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Abençoe aqueles que estão aqui e aqueles que não vieram, porventura, se estiverem fracos na fé, que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é preparados para a volta do Senhor Jesus. Preparados para a volta do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, nessa 2ª epístola, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele orienta os seus leitores, ele orienta a igreja sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus é algo sabido por nós, porque as Escrituras registram a promessa de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E esse evento, a volta de Jesus, marcará uma restauração completa de todo o universo, de todo o mundo, em todos os sentidos. Entenderam isso? A volta de Jesus marcará, vai impactar, vai transformar todo o universo, toda a criação de Deus, inclusive nós, seres humanos, em todos os sentidos. E nós vivemos dias em que o mundo ele tenta perverter essa verdade de diversas formas. Ele tenta perverter essa mensagem de que Jesus voltará, e no texto que nós vamos ler, fica muito claro isso. Muitas vezes o mundo, as pessoas que não creem, as pessoas que não têm compromisso com Deus, com o seu reino, com a sua palavra, tentam negar ou negam que Jesus voltará. Muitas fazem piadas, brincadeiras e todo tipo de mensagens ruins, negativas que vão na contramão da promessa de Deus que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E é só nós olharmos a nossa volta no mundo, nós vamos ver como está tudo muito horrível, tudo muito difícil. Muito pecado, violência, guerras, pessoas egoístas que pensam apenas em si mesmas, o orgulho tomando conta das pessoas e das sociedades como um todo. Todas as obras da carne se desenvolvendo e tomando forma e contaminando pessoas, e corrupção alcançando pessoas descomprometidas com o seu reino, caminho sem rumo e sem direção. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas isso já há centenas de anos. É verdade. Pastor, guerras já acontecem há milhares de anos. É verdade. Pastor, terremotos e outras coisas que são sinais da volta de Jesus já acontecem há muitos anos. Também é verdade. Mas é verdade também que todos esses fenômenos e todas essas situações têm aumentado drasticamente, inclusive as guerras que para nós parece que não acontece tanto. Se eu perguntar para você, me diga uma guerra aí, você vai falar assim, a guerra da Ucrânia, que infelizmente ainda está acontecendo. Há muita
tantas outras guerras que nós às vezes nem sabemos, porque não são noticiadas. Há muitas guerras frias, guerras econômicas, que matam tanto quanto. Aquela guerra com lança, que um vai no outro e mata, e enfia a espada e morre. Não há mais, não acontece mais. Mas os conflitos continuam acontecendo. Nos dias do apóstolo Pedro havia também muitas semelhanças com os nossos dias. E por isso Pedro, ele entendeu que ele precisava esclarecer a igreja e seus leitores sobre como seriam os últimos dias e como a igreja, preste atenção, como seriam os últimos dias e como a igreja deve se portar enquanto aguarda a volta de Jesus. Quem aqui está aguardando a volta de Jesus? Amém. E eu pergunto isso, sabe por quê? Certa vez eu fiz uma pesquisa em uma determinada igreja, já citei alguma coisa aqui antes, e havia ali pessoas que não acreditavam nem em céu, dentro da igreja. Haviam pessoas que não acreditavam nem na vida eterna, dentro da igreja. E haviam pessoas que não acreditavam que Jesus voltaria, que esse tempo, ele terminaria, ele seria transformado numa outro tempo, numa outra dimensão. Então preste atenção, a volta de Jesus é um dos pilares da nossa fé. Se você não souber falar muito sobre a sua fé, mas um desses você já pode sair daqui hoje tranquilamente, consciente, que a volta de Jesus é um dos pilares da nossa fé. Pedro, então, ele diz como vai ser essa volta. E aqui nós vamos ler o primeiro texto que mostra fenômenos da natureza, essa volta de Jesus impactando fisicamente naquilo que nós vemos. E a primeira música, ou a segunda, que nós cantamos, diz assim: Ele vem rasgando o céu. Lembra disso? Jesus voltará rasgando os céus. Isso é uma verdade. Então vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ok. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Porque ele já havia escrito 1 Pedro, agora a segunda. Em ambos quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Ou seja, os profetas já falavam sobre a volta de Jesus. Os profetas já falavam sobre esses fenômenos que acontecerão no final. Inclusive, o livro de Daniel, os últimos versículos falam sobre ressurreição que acontecerá nos últimos dias. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, e Paulo fala isso também em 2 Timóteo, escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, né? A vinda do Senhor Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha aqui, tentando desacreditar. O que aconteceu? Já se fala disso há tanto tempo e até hoje ele não voltou. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus existem céus e terra, essa formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, quando fala do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão. Atenção.
os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, transformada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Agora essa pergunta é para nós. Diante dessa verdade, e Pedro está dizendo assim, olha, por que não crer na promessa que está baseada na palavra de Deus, se foi a mesma palavra através da qual Deus criou os céus e a terra? Percebe isso? Estatisticamente falando, todas as promessas do Senhor Jesus que deveriam ser cumpridas até esse momento foram cumpridas. E a porcentagem é altíssima. Sabe o que significa? Eu vou colocar um número aqui só para a gente ter uma ideia. Não é isso, não são esses os números. Mas eu posso assegurar que é mais do que 70%. Mas vamos trabalhar com 70%. 70% das promessas feitas que deveriam ter sido cumpridas até hoje foram cumpridas. Alguém quer apostar que as 30 não serão? Eu não. Percebe isso? Deus tem cumprido todas as suas promessas. E o apóstolo Pedro ele diz assim, olha, enquanto alguns estão achando que está demorando, na verdade não está demorando. E ele dá duas razões. A questão é que Deus não quer que o seu Filho Jesus volte agora, não mais como homem, mas como um rei, rasgando os céus, por duas razões. Primeiro, que ele não se prende a tempo, e que para nós parece ser muito tempo. Pedro está dizendo assim, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, não está demorando. E o segundo motivo é, Deus é paciente e longânimo. Jesus ainda não voltou, sabe para quê? Para que todas as pessoas tenham tempo de se arrepender de seus pecados e receberem a Cristo como Salvador. Isso se chama longanimidade. E Pedro deixa bem claro aqui que ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E você que já está em Cristo, mas talvez você não estava há 3 anos atrás. Onde você estava há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? E se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás? Você estaria com Ele hoje? Há 5 anos atrás? Se Jesus tivesse voltado há 35 anos atrás aproximadamente, provavelmente eu não estaria com Ele. Graças a Deus, pela sua paciência e longanimidade, eu fui alcançado por Ele. Então, esses fenômenos no mundo físico, eles acontecerão. E muitos outros que não estão nesse texto, mas que estão lá em Apocalipse. A partir do capítulo 13, nós vemos claramente, e mais para o final do livro, quantas coisas que acontecerão, quantas guerras que terão a sua intensidade aumentadas e ficarão claro, são sinais que o Senhor Jesus está para voltar. Irmãos, o próprio Jesus disse assim, olha, ninguém sabe, a não ser o Pai, o dia da minha volta. Ele não disse. Então quando alguém disser assim, é no ano tal, é mentira. Não sabe. Mas pelos sinais, nós podemos perceber que o seu retorno se aproxima. E aí, esse texto que nós lemos, então nos leva para um segundo ponto importante. Como deve ser o proceder da igreja enquanto espera a volta de Jesus? Como você e eu devemos proceder enquanto nós estamos esperando a volta de Jesus? Talvez você deve pensar assim, eu tenho que estar orando. Jesus, quando voltar, eu tenho que estar de joelhos. Será? Eu tenho que estar jejuando. Quando Jesus voltar, eu tenho que estar em jejum. Mas você sabe quando Ele vai voltar?
E se for no momento que você estiver comendo, aí ficou? Percebe que não faz sentido? Então, como deve ser o nosso proceder enquanto aguardamos a sua volta? Agora nós vamos continuar a leitura. Mesmo capítulo, 2 Pedro 3, do 14 até o 18, que diz assim: Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados com Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Ou seja, enquanto Ele espera pacientemente, pessoas são salvas. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Aqui Pedro está testemunhando de que Paulo foi inspirado por Deus para escrever também acerca disso, que nós podemos ver lá nos livros de Coríntios, nas cartas aos Coríntios, Efésios e outros textos. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Os irmãos concordam com Pedro? Que as cartas de Paulo têm coisas difíceis de entender? Para Pedro ele também achava. Olha que interessante. Ok? Olha a Bíblia às vezes fechando algumas pontos que para nós que parecem estar soltos e não estão. Difícil de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aqui Pedro está chamando de ignorantes, não nós que às vezes não entendemos bem a palavra, mas aqueles que não querem saber de Deus e têm um objetivo de distorcer a palavra de Deus. Uma coisa é nós termos curiosidade e interesse em aprender sobre as Escrituras e sobre o reino. A outra coisa é nós pegarmos um texto qualquer, isoladamente, e distorcermos essa palavra com o fim de dizer, então não é verdade o que o pastor estava pregando. Então a igreja ensina errada. Então essa doutrina não é verdade. Percebe isso? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos outros que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Pedro está dizendo assim, fiquem firmes. Não importa se demorar mais 100 ou 200 anos, fiquem firmes. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Então, como deve ser o nosso proceder? Como nós devemos viver? Se Cristo voltasse hoje, como Ele nos encontraria? Então, o nosso empenho é que Ele nos encontre estando nele. Eu vou explicar isso. Sabe qual é a preparação que você e eu devemos ter para o encontro com o Senhor Jesus? Sabe qual é a maior preparação? É estarmos em Jesus. Pastor, mas é tão simples assim? O princípio é simples. E a sua aplicação também é simples e poderosa. Você sabe um dos problemas que as igrejas enfrentam, no modo geral, as pessoas? O evangelho ele não é complicado, o evangelho é simples e poderoso. E Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 4 ou 5, que ele é o que transforma tanto o judeu, quanto o grego, quanto o gentil. O evangelho é poderoso e é simples. O reino de Deus é simples. É que nós complicamos tudo. Pastor, mas tudo? Olhe para você se relacionando com as pessoas. Olhe para mim me relacionando com as pessoas. Quantas vezes a pessoa fala A e eu entendo B? Ou eu pego esse A e já complico tudo. As brigas de casais que acontecem. Os nossos relacionamentos. A esposa fala uma coisa, o marido já acha que ela falou não sei o quê e já faz uma tempestade. O marido fala uma coisa e a esposa já acha que ele está... e já faz uma tempestade.
Quantas vezes você teve problema com alguém da sua família, com alguém da sua igreja, com alguém do seu trabalho, por causa de uma palavra que a pessoa falou, você já está vendo? Está falando para me denegrir, para zombar de mim, porque não gosta de mim, para me depreciar e tal, e tal, e tal. E não era. E muitas vezes era, sabe por quê? Porque aquela pessoa não sabe lidar com pessoas, com palavras. Então nós temos essa marca em nós, que é consequência do pecado lá atrás de Adão, que nos tornam pessoas difíceis de nos relacionar com as pessoas. O que não significa que nós não podemos ser transformados nessas áreas. Porque Cristo veio para que nós sejamos transformados, cada vez mais longe de qualquer tipo de pecado. E é isso que Pedro fala aqui. Então, como que você e eu devemos ser encontrados quando Cristo voltar? Estando em Cristo. Se hoje você está em Cristo e Cristo voltar nesse exato momento, pronto, está tudo bem. Se Cristo voltar nesse segundo, e eu estou em Cristo e Ele me encontrar assim, está tudo maravilhosamente bem. E isso não tem a ver com mérito algum meu, mérito próprio. Não tem a ver com mérito próprio teu, nosso. Tudo isso foi conquistado na cruz, o sangue dele. E aí Pedro, nessa segunda leitura que nós fizemos, o primeiro versículo, que é o 14, né? Ele diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, inculpáveis, imaculados e inculpáveis. Como que você e eu devemos estar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja? Imaculados, em paz, inculpáveis. As Escrituras nos dão muitas orientações acerca de como esperar o Senhor, inclusive nesse texto que nós acabamos de ler. No entanto, todas essas orientações seguem uma única direção, que é Cristo. Todas as orientações da Bíblia sobre a espera do Senhor Jesus. E aí parece que a gente está, como dizem, está chovendo no molhado, está patinando. Não é. É porque é exatamente essa direção. É Cristo. A volta de Cristo é de Cristo que fala. O estarmos preparados para recebermos Cristo é Cristo que deve estar em nós. O estarmos aptos para subirmos com Ele nos ares não deve ser outra coisa a não ser Cristo em nós. E é por isso que Paulo fala em uma de suas cartas aos Coríntios: Cristo em nós, esperança da glória. E a glória é eterna, a glória é incorruptível. A glória é estarmos com Deus, é estarmos reinando com Cristo. A glória é estarmos com Cristo para sempre e nunca mais sentirmos dor, cansaço, tristeza, frustração, decepção, ansiedade, depressão, desalento, solidão. Nunca mais. Essa é a glória. E a glória é Cristo em nós. Portanto, quando nós estamos em Cristo, nós passamos por tribulações, mas estamos alicerçados nele em paz. E aí é onde o mundo não entende. E por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele pega as coisas cheias de honra e de sabedoria humana e as converge em loucura. Mas Ele pega as coisas simples e faz coisas sábias. O mundo não entende o que é passar por tribulações e lutas e dificuldades e mesmo assim estar em paz. Paz no interior. Jesus nunca prometeu isenção de tribulação, de luta. Muito pelo contrário. Quando Ele fala, vinde a mim, vós todos, Ele fala, lança sobre o fardo. Mas toma o meu jugo sobre vocês. E mais à frente Ele fala, aquele que quiser vir após mim e não tomar a sua cruz, não é digno de mim. E Cristo, irmãos, é sinônimo de dor, de sofrimento, de sangue. Cristo é sinônimo de peso muitas vezes, mas tudo isso nós conseguimos levar, nós conseguimos carregar estando em paz, porque estamos em Cristo. E é isso que o mundo não consegue perceber. A paz de Deus que excede todo entendimento.
Paulo diz no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe isso? Você não passa por nada sem que isso não contribua, primeiramente para a glória de Deus, e para o seu crescimento, e o crescimento da igreja, e o crescimento das pessoas que estão ao seu redor, e o crescimento da sua família. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade que você está passando, ou passou num passado remoto ou distante, ou ainda vai passar, nenhuma dessas acontecem sem que Deus não tenha dado a sua aprovação para que você e eu cresçamos. Nenhuma. Então, quando Cristo voltar, sabe como que Ele quer achar você? Primeiro, nele. E estando nele, você está em paz. Olha de novo a pessoa de Cristo aí em evidência. Segundo, todos que estão em Cristo encontram-se imaculados por causa do sangue de Jesus sobre suas vidas, que traz o perdão e a purificação. Sabe o que é isso? E isso é muito importante nós estarmos lembrando todos os dias da nossa vida. Nenhum pecado pode afastar você da comunhão com Deus, a menos que você se afaste por decisão própria. Jesus, quando Ele morreu na cruz, o seu sangue foi vertido ali. O seu sangue tem e terá o poder de aniquilar, de destruir todos os pecados, inclusive os pecados que você cometeu, mesmo depois de aceitar a Cristo como Salvador. E isso a Bíblia escreve não para que nós sejamos incentivados a vivermos de qualquer maneira, muito pelo contrário, a Bíblia dá muitas e muitas orientações acerca disso, mas para que quando acontecer de você pecar, você tenha a plena convicção de que o sangue de Jesus é suficiente para purificar a sua alma, a sua mente, o seu coração de todo e qualquer pecado. Você sabe um dos efeitos do pecado? A culpa. Esse é o primeiro, né? A culpa. Quantas pessoas que ainda vivem debaixo de culpa por atos cometidos no passado, e atos que muitos deles, ou todos eles, já foram confessados, e a pessoa continua vivendo debaixo de culpa. Sabe quais são as consequências da culpa? Poderia citar muitos aqui. Ansiedade, tristeza, solidão, depressão, e eu não estou dizendo que toda depressão é consequência de culpa, presta atenção. Mas a culpa pode gerar também a depressão. Depressão é uma enfermidade, mas pode ser consequência também de culpa, inquietação, e todos os problemas emocionais que muitas vezes nós vemos aí a sociedade, o mundo, vivendo terrivelmente afetados por isso. Olhe para Adão e Eva. A primeira coisa que eles fizeram quando pecaram, eles viram que estavam nus e se sentiram culpados, se sentiram envergonhados. A culpa é sinônimo de vergonha. Envergonhados. E qual foi a atitude deles? Eles tentaram fugir da presença de Deus. E olha se não é essa a atitude que geralmente nós temos quando nós caímos em pecado. Ah, pastor, mas está dizendo que o crente cai em pecado? Ora, se a Bíblia diz lá em 1 João que aquele que diz que não peca está fazendo Deus mentiroso, porque todos pecamos. Sim, o crente peca. E qualquer pessoa que está dizendo que não é verdade, que não peca mais, ele está querendo fazer Deus mentiroso. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que a culpa afaste você de Deus. Ele enviou seu único filho para morrer na cruz, para que o sangue dele aniquilasse toda a culpa, toda a obra de Satanás contra você, contra a sua casa, contra a igreja. Portanto, quando Cristo voltar, Ele quer encontrar você e eu, primeiro nele, seguindo em paz, e depois sem nenhuma culpa.
sem nenhuma acusação contra nós, imaculados, purificados. Todos aqueles que estão em Cristo estão inculpáveis por causa do sacrifício de Cristo, que extinguiu toda a culpa passada ou vindoura. Percebe isso? E aí eu volto nas promessas de Deus, né? Você crê que Deus te ama? Quem crê que Deus te ama? Levanta a mão assim. Ó. Amém. Que maravilha. Eu também creio. Eu creio que Deus me ama. Nós cremos que Deus nos ama. Nós cremos que Deus criou os céus, terra e tudo que existe. Nós cremos que Jesus veio, nasceu da Virgem Maria e padeceu e foi morto, sepultado e depois de 3 dias ressuscitou e subiu aos céus. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus enviou o Espírito Santo para estar conosco. Nós cremos que o Espírito Santo habita em nós. E por que nós temos tanta dificuldade de crer que o sacrifício de Cristo apaga, aniquila toda a culpa, consequência de qualquer pecado que você e eu possamos ter cometido ou venhamos a cometer? Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aí nesses textos que Pedro disse que são difíceis de entender? Eu vou ser breve nessa explicação, embora é algo maravilhoso. Eu acho que nós estávamos falando sobre isso em uma das nossas últimas aulas ali da Escola de Vencedores. Deus não deixa de cobrar nenhum pecado. Deus não deixa nada impune. Nada. Sabe por quê? Porque Ele é justo. Então, uma mentirinha que você possa ter dito lá atrás, esse pecado ele foi ou é cobrado. Qualquer situação, independente de proporção, que essa proporção é nós que fazemos, né? É um pecado e Deus não deixa de cobrar. Isso tudo, legalmente, já está condenado por Deus. Há uma dívida, ok? Então, quando nós pecamos, nós devemos a Deus. E Deus cobra. Ok? Isso não fica impune. Como que é então essa cobrança e esse pagamento? Paulo diz lá em Colossenses que o que pesava contra nós, que o título que era contra nós, que o documento, e aqui eu estou parafraseando, que o documento que dizia lá que o Laércio, que o Igor, que a Adriana devia algo para Deus, no mundo espiritual, foi cravado na cruz. Olha que maravilha. Já pensou aquela dívida que você tinha com o banco há algum tempo atrás, que depois você foi lá e pagou? Se aparecesse alguém cheio da grana, falava, vou pagar essa dívida para você, está aqui. Ó. Foi isso que aconteceu. A diferença é que a dívida que nós tínhamos para com Deus era impagável. Nós poderíamos dar o nosso corpo para ser queimado, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. Nós poderíamos dar todos os nossos bens aos pobres, não poderíamos pagar a nossa dívida, mas havia contra nós um documento no mundo espiritual, um título, uma nota promissória ou uma fatura que dizia assim, o Laércio é devedor, o Igor, a Adriana e todas as pessoas no mundo, em todos os tempos, são devedoras a Deus. E é por isso que Paulo diz, mas esse documento foi cravado na cruz. Quando Cristo morreu por mim e por você. E o seu sangue pagou por tudo. Pastor, mas isso é lá no trás? Também. Isso é de hoje? Também. E se amanhã ou depois, e a nossa oração é para que você não peque, mas amanhã ou depois, se você ou eu pecarmos, isso foi cravado na cruz. Só precisa de mim, de você o quê? Confessar o pecado e deixar. Confessar o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
Olha aí, hein? Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Cristo quer nos achar em paz. Nele, em paz, imaculados, inculpáveis. Portanto, o único cuidado que devemos ter é de perseverarmos em estarmos em Cristo. Pois nele estamos salvos e preparados para o encontro com Ele nos ares. Irmãos, Jesus voltará. Você está preparado para se encontrar com Jesus nos ares? Pastor, agora essa mensagem vai fazer eu sair daqui com medo. Você não precisa ter medo se você está em Cristo. Não importa se isso vai acontecer na parte da manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você vai estar dormindo, você vai estar tomando banho, você vai estar... não importa o que você vai estar fazendo, desde que você esteja em Cristo, em paz, imaculado e inculpável. Percebe como muitas vezes nós deixamos pessoas fazerem terrorismo na nossa mente? Ah, se Jesus voltar agora, você vai para o inferno. Deus é amor e é justo. E Ele sim, como eu já disse, cobra todos os pecados em Cristo. Mas para isso, nós precisamos estar nele. E nós olharmos para o pecado, não uma coisa que faz parte da nossa vida. Porque nós queremos estar distantes dele. Esse deve ser o princípio. Não nos conformarmos com o pecado, mas nos afastarmos dele. Mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas de todo mundo. E para terminar, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2 e 3, irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Que todos nós sejamos salvos. Sabe qual é a vontade de Deus para a vida de todo mundo? Que nenhum se perca, nenhum se perca.